Tenho 42 anos, sou casado com a Patrícia e pai do João Ricardo e da Liz. Agora também pai de uma filha do coração, a Ivana, que veio diretamente da Síria para alegrar os nossos corações. Sou capelão esportivo, atuei em várias modalidades e atividades esportivas e grandes eventos esportivos. Hoje sou pastor de uma igreja local em Santo André. Eu sou Ricardo Ximenes, estou aqui com o Daniel Dias, de primeira. Galera, estamos aqui no De Primeira comigo, Daniel Dias, com iniciativa do Mackenzie e produção do MacPlay. É uma alegria estar aqui com Ximenes, um grande amigo, irmão. Irmão, bem-vindo. Eu estou muito feliz porque é o primeiro programa, cara, e eu tinha que trazer uma pessoa querida aí, você, isso pra mim, o carinho que eu tenho por você é enorme, então feliz demais de você estar aqui. Eu também estou feliz demais, muito bom estar aqui com você. Eu que sempre te gravei, né? Estou tendo o privilégio agora de participar de um programa com você, sendo o primeiro. Eu sempre fui nos programas que você me chamou, certo? Só no Mackenzie que você não veio, né? Não sei porquê, mas só aqui você não veio, mas não tem problema. Já gravamos tantos outros e agora o seu aqui, que alegria. Tamo junto, vamos resenhar. Fico muito feliz mesmo, como eu falei, né? O Ximenes, eu pude conhecê-lo aí através do esporte, através da natação, Atletas de Cristo. Ele vai contar um pouquinho aí da experiência dele disso aí, mas que tem um testemunho numa Bíblia, Aliás, né? Você lembra a primeira vez que a gente se encontrou, não? Eu não lembro da primeira vez. Fui a Bragança, tá? Com uma câmerazinha de mão, uma handcam. E nós marcamos, eu e Álvaro, para gravar com você uma mensagem de final de ano. E de repente encostamos no ginásio ali, onde tinha a piscina em Bragança, não lembro exatamente o local. E aí chega seu Paulo Dias, vou deixar um abraço seu pai, aqui pro meu pai, né? Poxa, pai, beijão. Faltou ele aqui, né? Tá em todas, você largou ele, né? Abandonei agora, substituição, já que a gente vai falar de esporte. Chega o seu Paulo com o Daniel no passageiro, porque não dirigia, e aí todo franzininho, né? Falei, gente, esse rapazinho aí é o cara da natação aí, né? Irmão, que isso? Né? Mas rolou aquele julgamento inicial, né? E aí eu lembro que nós entramos, batemos um papo, e aí combinamos como é que seria aquela gravação, e você deu lá uns tibum, né? Na nossa gíria popular aí. O que ele entende de natação, fica esse comentário. O tibum. Tibum. E aí nadou um pouco, a gente gravou e no final você deu uma palavra que foi muito joia e muita gente, aliás, daquele vídeo nasceu um grande projeto no Mato Grosso do Sul, que eu tive o privilégio de ir depois lá e mostrar aquele vídeo para uma série de jovens que estavam iniciando no paradesporto e nasce ali não só atletas, mas também uma grande iniciativa de uma associação que está até hoje, inclusive, e tudo por conta daquele dia, daquela tarde, de uma gravação tão simples, e nasce ali também uma amizade, né? A gente começou a se falar ali e nunca mais paramos. Tanto é que você decidiu casar no dia do meu aniversário. É para você ver, né? Eu combinei com a Raquel, falei, vamos casar nesse dia, porque é aniversário do Ximenes. Para não esquecer o seu aniversário. Aí você me convida, eu não estava nem no Brasil, não fui no teu casamento e ainda teve a cara de pau de dizer que foi em minha homenagem o casamento no dia do meu aniversário. Cara, as pessoas estão conhecendo isso agora. Então, foi a sua homenagem aqui, vai ficar registrado isso aqui. Mas de qualquer modo, eu agradeço muito, tá bom? Muito obrigado por casar no dia do meu aniversário. E com a Raquel, né, uma mulher incrível, depois vieram os filhos. Cara, eu sou muito feliz em ter participado desse tempo todo. Graças a Deus, das né? muitas fases da sua vida. É verdade, é verdade. E você contando isso aí, eu lembro realmente desse depoimento que a gente acabou gravando ali. E lembro daí quando você compartilhou comigo esse trabalho lá no Mato Grosso. E, cara, fiquei muito feliz porque eu passei a receber mensagem de várias crianças ali que tinham alguma deficiência, que começaram a praticar o esporte justamente por assistir aquele vídeo, aquele depoimento, e até mesmo de professores que fazem parte daquele projeto, falando, né, do depoimento e o quanto aquilo impactou. E aí depois veio o lançamento da Bíblia, sim. Da Atletas de Cristo, onde tinha um depoimento que
o senhor decidiu aí. Nós nos aventuramos naquela época a lançar uma Bíblia, né, e sem nenhuma pretensão, obviamente, mas uma Bíblia que pudesse Sim. ser colocada nas mãos ou chegasse em uma concentração, enfim, que o atleta tivesse acesso a ela. O Mackenzie, inclusive, foi o nosso grande Exato. parceiro que viabilizou esse projeto, com alguns atletas que disponibilizaram seus depoimentos, sua história de vida. E você foi um, além do Fábio, goleiro, né? Paulo Sérgio, Jorginho, Lúcio. E nós fizemos uma Bíblia, então foram 2 versões que saíram, a primeira com esses testemunhos, e a outra foi incorporado uma Bíblia do atleta, que eram versos bíblicos, todos já separados, para momentos do atleta que você sabe como é. A lesão, a ansiedade, o distanciamento da família, as muitas horas de voo, o clima, né, o cenário da competição, e tinha tudo ali separado para que ele pudesse ler. A Bíblia foi um sucesso, a gente colocou isso em vários clubes, com vários atletas também. Foi distribuída em grandes eventos esportivos, então muita gente tiveram acesso à sua história. Sim. A maneira com que Deus mudou a sua história, isso foi muito legal participar. Se eu não me engano, disso. foi no ano de 2011, eu acho, por aí. 2011, né? 2011. E realmente foi muito especial, porque o Mackenzie estava presente, como você falou, e ter o depoimento, a gente fala muito de esporte, mas aí foca no futebol, né? E ali tinha um depoimento de um atleta que não fazia parte do futebol, da natação paralímpica ainda. Então eu fiquei muito feliz, né? Por isso que só tenho que agradecer a Deus, né? Por esse privilégio de estar nessa Bíblia e parabenizar por essa iniciativa, porque até hoje eu também recebo mensagens de atletas. Cara, eu tenho uma Bíblia guardada em casa que tem o seu depoimento. Isso é muito joia. Isso eu acho que é o que a gente acredita no esporte, né? O que Aliás, a gente pode fazer. Dani, tem um negócio que pouca gente vê, ouve, sabe. A gente está acostumado com esse ambiente do esporte em que foca-se a competição. Sim. Né? As muitas câmeras estão ali dentro de uma piscina ou do estádio, né? Nós estamos no meio da Copa do Mundo. Todo mundo, o mundo inteiro está vendo o que acontece ali. Sim. Pouca gente sabe o que acontece fora. Os bastidores, exatamente. Nós falamos agora há pouco de um episódio onde nasce uma organização, uma associação lá no Mato Grosso, mas pouca gente sabe como foi sofrido para chegar lá. Né? Você viajar daqui até Cuiabá, num voo de manhã e chega lá perto do almoço, o ônibus para a cidade só saía à noite. Né? Então você fica ali no aeroporto, aí sai à noite, 12 horas para chegar na cidade, com barreira de índios fazendo pedágio. E aí chega na hora da palestra, do treinamento, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar o seu vídeo com o ombro todo destruído, porque a bolsa lotada de Bíblia. Né? E assim, eu faria tudo outra vez. Mas, irmão, me conta aí, né? Ou melhor, conta para quem está nos acompanhando, porque eu até sei, mas eu acho que é interessante. A pessoa saber quem é o Ximenes, como o esporte entrou na sua vida, o futebol especificamente esteve e está presente na sua vida, né? Hoje não só o futebol, né? Mas foi por conta dele. Sim. Eu nunca joguei futebol profissional, também nunca tentei. Né? A única chance que tive na época, ainda garoto, foi tentar passar numa peneira de futebol de salão no extinto Banespa. Isso é para os mais antigos isso mesmo, eu nem lembro, então. Vou deixar registrado, nem lembro disso. Mas quem está em casa sabe. Existia um time de futsal na época, o Banespa, que era muito forte. Eu tenho 42 anos, né? Então, nasci em 80. Nós estamos falando de um tempo lá atrás. Então, comecei, não deu certo, parei. Sim. Futebol para mim foi um lazer mesmo, de rua, de comunidade, nasci na comunidade. E brinquei de futebol. Só que com o passar do tempo, essa paixão foi aumentando, foi crescendo e eu fui estudar. Então sou formado em comunicação social e dela eu me especializei em marketing político e depois marketing esportivo. E foi no marketing esportivo que eu abri a minha própria agência de publicidade. Fiquei com ela 6 anos, na Avenida Paulista na época. E foi ali que eu tive acesso a grandes atletas, porque eu trabalhava com eles. Né? Eu trabalhava com eles. E aí o futebol foi entrando de maneira ainda muito mais intensa.
E foi nessa que eu conheci alguns atletas, dentre eles o Paulo Sérgio, o Jorginho, e fui trabalhar voluntariamente em Atletas de Cristo em questão. Fiquei lá como voluntário, depois do voluntariado eu assumi a direção executiva e fiquei 8 anos em Atletas de Cristo cuidando de projetos esportivos com modalidades diferentes, mas o futebol foi o carro-chefe e foi com o futebol que eu levei atletas a mais de 15, 20 países em excursões missionárias com futebol. Atletas de Cristo é uma organização sem fins lucrativos hoje, que existe há mais de 30 anos, nasceu com João Leite Baltazar, né? Sim. Na época o João Leite, o goleiro do Atlético Mineiro, entrava em campo com uma Bíblia, né, no peito. Verdade. E foi dali que deu um boom, porque todo mundo ficava, pô, que cara é esse? Entra com a Bíblia em campo. E ele distribuía essa Bíblia para os goleiros adversários. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sim. Quando a gente se conheceu, né, que aí eu pude conhecer o Atletas de Cristo e tudo, eu fui na igreja que ele frequenta em BH, Belo Horizonte, e ali eu pude conhecê-lo e você vê que continua firme no propósito, a mesma coisa. Filho dele hoje é goleiro, exatamente, o Elton Leite, goleiro do Benfica. Sim. Né? Então, o João que nasce com essa ideia, e isso foi melhorando, a ideia foi sendo melhorada. O Baltazar, na época o artilheiro de Deus, se junta ao João e decidem fundar algo que pudesse alcançar mais atletas. Depois veio o Alex Dias Ribeiro, que por muitos anos foi diretor executivo de Atletas de Cristo e deu esse empurrão, estruturou, né, deu todas as bases necessárias. Sim. E aí vieram Jorginho, Silas, Paulo Sérgio, a primeira geração de Atletas de Cristo. Hoje é uma organização que está presente em vários estados brasileiros e que continuam fazendo o mesmo trabalho, encontrando atletas, discipulando atletas, evangelizando atletas e servindo esses atletas no mundo dos esportes. Né? Fiquei lá por esse tempo, por 8 anos, depois saí, mas fazendo a mesma coisa. Né? E aí eu fundei a Brasil Sports Academy, ou a Brasil Soccer Academy, que agora é Sports Academy, que é uma organização que também tem entrado em vários países do mundo com a mesma proposta de alcançar atletas, porém, nós damos 90% de ênfase nos fãs dos atletas. Excelente. Eu trabalhei a minha vida inteira com o atleta, continuo trabalhando, mas hoje eu tenho o privilégio de dizer a eles, aos caras que eu encontro hoje, que eles são extremamente influenciadores no mundo dos esportes. Então, atuo com os fãs, né, no mundo todo, em especial no Oriente Médio. Aliás, você vai ter que ir, você falou que vai. Essa parte vocês cortam, porque né, eu quero ficar me cobrando aqui, você pô. Vai. Agora, o mundo está vendo, né, que você assumiu um compromisso e você vai. Mas eu tenho tido o privilégio hoje, cara, de ver isso. De ver Legal. que os atletas de alto nível que chegaram onde chegaram, Sim, por conta da sua modalidade esportiva, e têm encontrado o fã. E esses caras, como essa história que a gente contou aqui, não têm ideia de como eles são importantes na vida de gente que tem o nome deles, por exemplo. Eu ia te perguntar isso, porque eu digo da minha vida e experiência. Algumas vezes você acaba esquecendo, você se torna referência. A gente vai falar de futebol, então o atleta de futebol, né, o jogador, ele se torna aquela referência e às vezes um simples ato dele ir a algum lugar, num projeto que vocês estão desenvolvendo, aquilo vai impactar a vida de muitas crianças, não é só uma, mas se impactar de uma já está valendo. Sim. E por vezes eu acho que a gente não tem essa ideia da importância. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, você falou, cara, você tem ideia da importância que é você ir para alguns lugares com a gente, porque as pessoas se inspiram em vocês, né? Vocês que chegaram a conquistar medalha, troféu, ganhar os jogos, enfim. Eu acho que esse trabalho que você desenvolve é interessante para nos fazer refletir e, cara, vamos pensar um pouquinho, porque a gente é uma referência e você pode, pelo simples fato de chutar uma bola, com essa criança você pode mudar a vida, né? De primeira. De primeira, exatamente. Essa, inclusive, foi o grande aprendizado que nós tivemos na nossa primeira viagem com os atletas. Fizemos 5 países de uma vez só.
E a ideia naquela época foi ajudar as vítimas do ciclone em Mianmar. Então sempre foram viagens também humanitárias, Sim. né? Viagens com atletas de grandes clubes e de seleção brasileira que se proporam a sair do Brasil, a fazer jogos amistosos em 5 países para levantar fundos para reconstruir cidades devastadas lá em Mianmar. É um negócio inédito. Sim. Mas quando os caras voltam, eles voltam com esse senso de utilidade. Porque eles foram a vida inteira atletas. É. Eles foram paparicados, eles foram vistos, eles foram procurados e agora eles servem. Eles estão ali para jogar um futebol completamente diferente, sem a pressão, né? A não ser a minha, assim, eu tenho que ganhar hoje, porque o pessoal está olhando lá fora, né? Claro, pô, eu trago vocês também, tem que ganhar o jogo, Então, pô. vamos ganhar aqui, vamos dar um show aqui, né? E eles voltaram com esse senso, assim, uau, eu posso fazer mais do que aquilo que eu fiz há 20 anos. Sim. Então essa foi uma grande lição que a gente tirou. O ano seguinte fizemos mais viagens, isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje eu faço todos os anos pelo menos uma viagem voluntária com atletas, mas não só atletas, agora também com profissionais do esporte ou estudantes ou voluntários que queiram usar. Educadores físicos, educadores, legal. Gente que queira usar a sua habilidade em prol do outro. Sim. Em prol do outro. E nessa daí, cara, nós vamos entrar, você vai ver que são grandes histórias de campo de refugiados e tudo mais, né? Mas de primeira para você aí, se vira com essa bola agora. Né? Você que já tentou futebol, né? Fala isso pro pessoal, você já tentou futebol? Já, eu era um bom jogador. Imagino. Mas tentei o futebol, é verdade, eu tentei o futebol. Eu acho que o futebol, ele tá no brasileiro, né? Sim. Cultura e a gente não é bom, mas que a gente tentou, né, fazer esse esporte sem dúvida nenhuma, né? E para mim foi o meu primeiro esporte, de fato. Esporte que me ajudou muito. E é claro que hoje eu gosto até de brincar um pouquinho. Por isso que eu estou esperando você me chamar aí para jogar com esses jogadores e falar, cara, o Daniel sabe jogar também, não sei só nadar não, sei lá e quero fazer gol. Porque daí fica fácil jogar quando os caras são bons, entendeu? Pelo menos o até pontapé parece inicial. que a gente é bom, não é? Parece. Com eles fica todo mundo igual, né? Já falei, ó, vou ficar lá na banheira. Tem impedimento esse negócio que você faz aí? Eu estou programando um evento com futebol, com alguns jogadores, e você será o camisa 10, a faixa de capitão, só para dar o pontapé inicial. Excelente, camisa 10. E vou contar uma história aqui então. É que você... Bom, Ximenes, pastor também, né? Pastor. E eles fazem um joguinho de futebol lá na igreja. E me chamaram para jogar. E aí conta aí, os caras estão dando a sua camiseta para mim, seu número. Conta aí, vai, conta aí pro pessoal. Não, isso foi assim, Deus sabe, Deus está vendo tudo isso. Isso será cobrado na hora certa, né? Mas fizeram um jogo sem a minha presença e deram a minha camisa, o meu número, camisa 8, né? Aí. Assim, quem pensa, né? Volante ali. E deram para o Daniel, né? E mostraram para mim, essa aqui está sendo dada para o Daniel e tal. Falei, bom, todos vocês não fazem mais parte da organização depois desse jogo com o Daniel. O Daniel continua firme, mas por isso vocês estão fora, né? Então, você vai jogar de novo, mas sem a camisa 8. Eu vou para 10, ela então. foi aposentada a 10, a 11, a que você quiser. A 8 não, né? A 8 não. Mas acho legal explicar também, pessoal, aí, brincadeiras à parte, um pouquinho desse projeto no Mato Grosso. O que é, né? Como a gente se conheceu, você foi lá gravar e a gente pôde gravar esse depoimento. E aí você, além da Bíblia do Atletas de Cristo, mas também desse projeto do Mato Grosso aí. Sim, eu fui lá para dar um treinamento de Ministério de Esportes, né? Então, o que é isso? A gente equipa igrejas, pessoas, organizações a usarem o esporte com outro prisma, de uma outra maneira, não só a prática esportiva, mas como é que a gente pode ensinar valores para a vida, valores bíblicos, Boa. valores de Cristo através do esporte. Aí nasce o ministério. Eles me chamaram, fui para uma cidade bem pequena chamada Colíder, 5.000 habitantes, lá longe, quase na divisa já com o Pará. E depois de
viajar horas, eu dei o treinamento e tinha um grupo lá de atletas que estavam iniciando a sua carreira no paradesporto e viram o seu vídeo, me procuraram. Só que o organizador local do evento, ele começou a perceber que havia uma grande oportunidade de abrir uma ONG, uma associação. E ele abre essa associação e desta associação ele faz então uma equipe que pudesse disputar alguns campeonatos regionais, que depois disputaram campeonatos nacionais. E recentemente ele esteve aqui no Centro Paralímpico fazendo um curso e trazendo inclusive atletas que pudessem ter um tempo, uma vivência ali. Então, do seu vídeo, pessoas foram encorajadas, né, foram inspiradas a seguirem no esporte e nós juntamos um homem que estava lá, o João, que estava ali pronto, né, pastor João lá de Colíder, que não está mais em Colíder, que apenas aproveitou a onda, né, para que pudesse auxiliar esses atletas que hoje são atletas, estão vivendo do esporte, a competirem e a fazerem eles também se sentirem mais úteis. Então nasce essa ONG, a associação lá. O João escreveu um livro hoje, assim, o negócio foi muito além do que a gente imaginava e nasceu de um videozinho, né, nós fomos lá em Bragança, um videozinho editado em casa, assim, um negócio bem simplesinho e que hoje tem mudado a vida e a história de muita gente. Muito legal. Isso é sensacional, né? É incrível a gente ver a capacidade que, vamos voltar a falar, de uma referência que você acaba se tornando. Sim. E de, às vezes, sendo bem sincero, uma palavra que você diz pode mudar a vida. Ou até mesmo dar uma ideia para alguém falar, cara, vou fazer isso aqui. E eu fiquei sabendo que eles vieram mesmo para o Centro Paralímpico. Sim. Fiquei super feliz com isso, né? Conhecer essa estrutura que tem aqui em São Paulo é sensacional. E se a gente pensar, uma semente foi plantada há um tempo atrás, né? E hoje eles estão colhendo esse fruto e eu só tenho que agradecer a Deus por isso, né? Porque é um privilégio muito grande você ser inspiração, né? Verdade. Muito legal isso aí. Muito legal. E outros atletas têm vivido a mesma coisa. Só que eles não... Eu ainda não tive o privilégio de encontrar alguns, né? Estou para encontrar um deles, mas muitos deles já têm vivido isso, aí Brasil afora e mundo afora, que eu já vi com os meus olhos, coisas incríveis também, usando esses caras como referência. Bom, o Ximenes, além disso, também é capelão, né, de alguns atletas, pôde me ajudar muito em alguns momentos, e eu acho que é interessante... a gente falar até mesmo dos bastidores de seja a Copa do Mundo, sejam jogos, mas vamos falar da Copa, já que a Copa está aí. O Brasil leva essa? Bom, vamos começar antes de chegar nisso aí. Eu acho que tem uma galera ali com uma interrogação grande também sobre o que é ser um capelão. Né? Sim. Porque existem várias... Você está fugindo da pergunta, Eu vou né? chegar nela. Tá bom, beleza, vai. Eu não sou tão habilidoso assim. Tá, de primeira. Eu não driblo. É isso aí. Quem me conhece sabe, eu passo de primeira, certo? Ixi, é sempre de primeira. Como diz o Camanducaia, você trouxe teu amigo, torcida ali para falar que sim, né? Como diz o teu amigo Camanducaia, é só 50 centavos na bola. Olha. Entendeu? Nem completa R$1. Já isso passa é um papo rápido. de futebol mesmo, né? Passa rápido. Mas um pouquinho antes aí, a ideia da capelania, né? Ela nasce na guerra, né? Onde levava-se um oficial, um ministro cristão, para que pudesse acompanhar ali os soldados. A ideia inicial, estou contando aqui por cima, é um curso longo, tá? Mas daí depois vieram as capelanias específicas. Então, capelania universitária, educacional, prisional, tem capelão na área da saúde. E aí nasce a ideia da capelania esportiva também há muitos anos atrás, onde até o Comitê Olímpico Internacional disponibiliza uma capela ecumênica há muitos anos para que os atletas tenham acesso à sua espiritualidade. Né? Eu entrei nisso em 2005, 2006 aproximadamente, e em 2007 fiz o meu primeiro trabalho no Parapan do Rio. Olha que incrível, hein? Não nos conhecíamos ainda,
Mas eu tive lá e a gente usava aquele espaço para os nossos cultos. É um garoto eu lá, né? Era um garoto, era um menino, né? era um menino. Era um menino. Mas eu estava lá com os cultos, com atendimentos, a gente ficava lá de plantão para receber os atletas Sim. que passava ali, né, às vezes pensando em besteira. A gente teve casos, inclusive, de tentativa de suicídio. Uhum. Não sei se vocês sabem, mas pouco mais de 50% dos atletas, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional, preferem a morte do que perder a medalha. É. Então, muitos deles chegam ali em um estado, né, difícil de voltar para casa sem a medalha. Alguns não querem nem voltar para casa. E a capela está aberta, a gente ora junto, dá uma palavra de ânimo, de incentivo, né, continua, prepara, a vida é mais do que isso e tal. Foi o meu primeiro trabalho. E dali eu nunca mais parei, né? Então vieram depois outros trabalhos em concentrações, em clubes de futebol, Que legal. em clubes onde tem atletas de outras modalidades. A gente se fala há tantos anos, né? Já fizemos até estudos à distância, Sim. online, tanta coisa. E aí vieram as Copas do Mundo. Na Copa também tem A Copa capelania. tem a capelania, ela não é oficial como é o Comitê Olímpico Internacional. É um negócio muito assim específico e pessoal, Certo. tá? Não é ilegal, mas é pessoal. Então, um atleta que tem uma intimidade, aí ele chama, aí vai lá, o capelão fica lá o mês inteiro da Copa, Sim. ou 15 dias, à distância. Às vezes está no mesmo país, na mesma cidade, mas à distância. Como eu fiz em 2010, então eu não estava junto com a seleção, Sim. mas eu tinha atletas que eu correspondia, inclusive fora da seleção brasileira, e a gente gastava esse tempo junto ali. Outros capelães que passaram pela seleção fizeram cultos, inclusive dentro lá com a seleção brasileira. Legal. Tá? Esse é um negócio polêmico, muita gente acha que não deve ter, outros devem ter, então eu não quero entrar nesse embate. Sim. Mas existe sim alguém que está ali junto, que dá apoio às famílias, como você já vivenciou isso também. E ora, intercede, dá algumas dicas, pô, cara, ali você saiu do campo, foi mal, você pega mal e tal. Então tem alguém que dá algumas direções. 2010 estive lá na África, né? Depois 2014 aqui no Brasil, também algumas incursões. 2018 eu não estava na Rússia, mas estava no Egito, trabalhando no Egito com o futebol, em torno desse cenário esportivo. E aí agora, 22, né? Estou aqui, não estou no Catar. A gente teve uma proposta para ir, mas iríamos num grupo grande e inviabilizaria, porque o custo do Catar é a Copa mais cara de todos os tempos. Verdade. De todos os tempos. Então, aqui estamos. Mas está acontecendo tudo lá normalmente. Sim. Né? Mas antes o que o público mais espera é o que não se vê, capelania feita nos bastidores, mas o que é feito à luz de todas as câmeras são os jogos. Sim. E você não sei se o Hexa vem. Assisti a abertura, assisti o primeiro jogo. Né? Não sei se você percebeu, mas fisicamente esta Copa vai mostrar... Vai ser diferente. Vai ser diferente, concordo. Porque ela não é como as outras no final da temporada. Sim, essa é no... Tá em curso. Porque os campeonatos da Europa estão acontecendo, né? Os caras estão voando, Sim. Então vai ser uma Mas Copa tá tendo diferente. bastante lesão também. A França, coitadinha. França, pois é. Né? Eu que imaginava, já vou dar aqui o spoiler inicial, assim. Eu que já contava com Brasil e França na final, já não sei se a França chega. Mas eu acredito. Mas o Brasil eu creio que chega. Eu também, né? acredito. São muitos desfalques para a França de jogadores muito importantes e que vão fazer falta, dentre eles o melhor jogador do mundo da atualidade. Pois é. Benzema. Então vamos ver o que acontecerá daqui para frente. E é uma pena, na última Copa ele já ficou de fora. Já ficou de fora. Por problemas, né, desses que a gente cuida e trata. Exato. Né? E agora por lesão. Sim. Então é para acabar mesmo, assim, né? A próxima não dá para ele mais por conta de idade, creio eu. E você acha que a última Copa aí do
Cristiano Ronaldo e Messi. Essa Copa eu particularmente acho que tem coisas interessantes. E acredito que o Brasil chegue na final, mas também eu vejo que é a última Copa dessas lendas aí, desses caras que... Creio que também é a última, né? Não dá mais pro Cristiano, tá Sim. com 37, 38 E isso anos. pode motivar a seleção, né? Pode bastante, bastante. Eles vão dar vida por isso, né? As seleções deles também vão dar vida por isso. Pô, os caras vão parar, essa vai valer. Assim como a nossa também, né? Creio que a expectativa do Neymar tá lá em cima, né? Ele que pode ter mais uma pela frente, creio, se não tiver lesão nenhuma. Mas ele tá na fase deles que agora é a hora. E acho que ele começou a temporada muito bem. Sim, começou bem, querendo, né? Como é uma gíria do futebol, ele tá com vontade, tá com fome, né? O que ele entende de futebol, né? O cara tá gíria, 50 centavos, como que é aquela lá mesmo que você falou? Agora com fome, né? Olha aí, tá com vendo? Fome. A gente usa muito isso porque de vez em quando no bate-papo assim com alguns caras, eles citam um ou outro jogador e aí a gente ouve ele falar, aquele fulano ali, você vê como ele jogou? Ele não tem fome, né? Não tem mais vontade, né? Já tem muito dinheiro ou não tem mais o que conquistar, então a fome acabou. Eu não vejo isso do Neymar, né? Por mais que tenha uma vida completamente confortável Sim. em termos financeiros, e eu não sei de detalhes, mas aparentemente tenha, mas ele tem muita fome de ser campeão do mundo, né? Como foi com as Olimpíadas. Ele não precisava estar nas Olimpíadas. Então, palpite aí, vai. Quem nós vamos pegar na final? Fala aí, vai. Mostra que você é bom. Olha, anotem aí, tá? Me cobrem depois. Gostei Essa dessa. é boa, né? Essa você mandou bem. Essa é boa. A França é uma candidata, tô imaginando aqui o chaveamento, tá? A França é uma boa candidata, Inglaterra e Bélgica. Você acha que a Bélgica... De acordo com Oxford, um estudo feito... Agora, calma aí. Olha isso aí. Agora eu vou dar dados científicos. Isso, vai. Nós estamos num ambiente acadêmico, né? Mas Oxford fez um estudo recente, jogador, momento físico, assim, é minucioso. Sim. E eles chegaram a cravar que a possibilidade maior que tem é entre Brasil e Bélgica na final. Então, eu não vou ficar fora do chute deles. Você vai, né? Óbvio, né? Eu vou nos meus e vou no deles. Tá. Chegaram a falar, e Brasil e Argentina? Então, eu ia perguntar isso aí. Raro. O máximo que dá é semifinal. Ah, entendi. Né? Agora imagina, Brasil e Argentina numa semifinal. Puxa. É de perder o cabelo. Foi sensacional isso aí, vou ter que rir, mano. É de perder o cabelo, né? Mas eu creio que uma final caminha aí para um Bélgica, Inglaterra, França. Eu queria muito um Brasil e França. Você viu que teve Ainda está entalado aqui algumas coisas com a França. Então, né? eu ia falar aí, né? Eles estão bem desfalcados, isso... eu acho que eles pedem bastante, mas acho que pode acontecer de chegar. E seria legal, né? Sim. Poxa, seria incrível. Eu, como fui atleta um tempo, você tem aquele cara que fica aqui, sabe, engasgado. E aí, pô, se pegar esse cara e ganhar, cara, devolver, verdade. né? Isso, devolver aquela, fala, pô... Com juros e correção monetária, ia ser lindo. Né? Porque tá doendo em nós ainda, né? Ainda dói. Poderiam até dizer, pô, porque vamos assim, pegar a a Alemanha. primeira Copa que eu lembro, 94, 6 anos de idade. Pô, foi sensacional. Foi sensacional aquela Copa pra mim. Mas em 98 eu já estava maior, poxa. E aí vem uma seleção que estava muito bem. Boa, né? Excelente. Mas aí deu ruim, cara. Você sabe que aproveitando isso aí, vou abrir a gaveta aqui já. Vixe, agora Faz até o barulho. Aí é pros caras da edição aí. Então, mas eu tenho uma... Faz o barulho então. Eu tenho alguns amigos que jogaram aquela Copa em 98. Tá. Uns 4, 5 pelo menos, que eu tive o privilégio de sentar e conversar. Porque fala-se muito, aqui eu vou defendê-los, tá? E até essa semana eu ouvi isso aí. A Copa do Mundo é comprada. Né? Até mesmo agora, o primeiro jogo da abertura disseram que o Sheik iam comprar o Equador e tal. Deu ruim, Se né? compraram, não deu certo, né? Pagaram pouco, né? Porque não deu certo. Mas aquela final falam isso. Sim. Foi comprado.
Você é atleta. É. Irmão, pode ser o dinheiro que for. Alguém vai chegar em você e falar, ó, É Daniel, a final da Copa. diminui a passada aí, Não. porque o fulano tem que ganhar. Irmão, não tem essa. Não. Os 5 que eu conversei falaram para mim, se pagaram, na minha conta não entrou até agora. Aí. Eu dei a vida lá dentro. Então não existe isso aí. Quem joga futebol, quem é do esporte sabe, não tem essa. Ah, vou pular na piscina para diminuir a minha abraçada? Não tem como. Eu vou até Você não o consegue nem final. calcular isso aí. Sendo dá. bem sincero, não dá para calcular. Ah, eu vou entrar e vou... Não, quem assistiu o jogo sabe, quem joga bola sabe, perderam na bola. Sim. A mente, que hoje é Aí. muito forte no esporte em Sabe geral... que estudos dizem, então eu vou falar de estudos Vai. também, já que você falou, eu vou falar também de estudos então, mas que 90% hoje, porque fisicamente a galera tá pronta. Sim. Você vai para uma final olímpica, você vai para uma Copa do Mundo, ainda mais essa Copa que a gente falou aí, vai chegar pronto. É. Mas é mentalmente que para mim é o negócio que faz a diferença. E que aí também a gente já falou da capelania, que eu também acredito que isso entre e ajude, né, colabora muito. São muitos fatores externos Exato. que acabam influenciando Quando a você falou de cabeça. cuidar da família, isso para o atleta é importante, saber que a minha família está sendo cuidada lá, cara. Minha família tá tudo bem com eles, legal, então eu tá consigo bem. agora. Então eu acho também, 98, analisando, para mim, teve muito essa questão, a França cresceu muito. Sim. Né? Então, por mais que o Brasil era o favorito, e isso eu acho que às vezes até deu uma atrapalhada, e contavam muito com o Ronaldo, né? Aí deu tudo aquilo que deu, né? Sim. Aí nós saímos de 98, perdemos para a França aquela pancada, Pois 3-0, é pancada. Não é. Numa final não dá, né? Não pode. A última final de Copa do Mundo, assim, que foi parelha, assim, foi Espanha, 1-0. Foi. Iniesta ali no final. Agora, 3-0 é muita. 94, nós pênaltis. Foi. Né? Aí saímos dali, 2002, Brasil campeão com 2-0. Jogando bem, né? Jogando bem, 2. Sim. Né? Com aquele timaço. É. Aí vamos para 2006, quem que a gente pega de novo com a pedrinha no sapato? França. Tira a gente de novo. Mais uma vez. Né? Então, e foi uma Copa do Mundo 2006 bem legal também, que acompanhava o Mineiro naquela época. Né? Mineirinho estava lá junto no grupo, frequentava o nosso grupo aqui, a nossa reunião. Legal. Um cara extremamente Um abraço para ele aí, incrível. poxa. Mineirinho, tá lá na Austrália Olha agora, aí. né? Um abraço grande, mineiro aí do outro lado do mundo. Treinador de futebol, um cara que... Ó, que legal. Cara, assim, mudou completamente, mas continua sendo a mesma pessoa. Sim. E ele foi, naquela época, não sei se vocês lembram disso, ele foi convocado aos 45 por um corte. Né? Todo o Brasil inteiro falou, não, o Mineiro deve estar na lista. E não estava, mas teve um corte, ele foi. E eu lembro como hoje, né? Ele saiu na hora do almoço o nome dele, eu liguei para ele assim, ele, cara, não estou acreditando Emocionado. e tal. Emocionado. E foi uma Copa muito joia, porque o grupo, né? Naquela época, o Quarteto Fantástico. Pois é. Meu Deus, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Robinho, só estrelas. Sim. A gente achava que ia passar o trator em cima de todo mundo, mas não foi assim. Veio a França e tomamos aquele 1-0 e saímos. Hoje é uma grande oportunidade para a gente devolver tudo isso aí. Parece-me que os jogadores estão mais com a cabeça mais preparada no sentido de vamos ganhar. Eu quero ganhar, sabe? Estão preparados fisicamente. O time está muito bom. Tá leve. Tá leve. Tá leve. Tá descontraído. Agora eu mandei bem aqui numa gíria do... Gíria do futebol, tá leve. Tá leve. Viu aí? Tá leve. Isso aí. Os caras estão leves, né? E estão com um treinador que, se eu não me engano, não lembro de outro, está há muito tempo junto. Sim. Ele vem desde a outra Copa. Conhece o grupo. Conhece o grupo, tem o grupo na mão, né? O grupo gosta dele, isso é muito importante também na relação treinador e atleta. Com toda certeza. Tem toda a estrutura. Estava esses dias vendo ainda a estrutura de campo de treino da seleção brasileira. É incrível. Vocês estão em casa. Fotos dos caras no quarto onde eles estão hospedados. Eu achei sensacional. Se você não viu ainda, cara, é sensacional, porque eu imaginei eu numa Olimpíada, cara. Entrar num quarto assim, tem a sua foto de criança. cara. Isso aí, eu acho que
traz uma gana maior, assim, sabe? Traz uma vontade maior, porque pô, você lembra das suas raízes, né? Isso é semiótica, é minha área. O cara olha a foto dele ali, uau! Cara, Sensacional. é uma história. Daqueles 5 anos de idade até hoje, é uma história que precisa ser agora muito bem representada quando eu entrar ali dentro. Exato. Vou dar a vida. Né? É outra expressão no futebol. Vou dar a vida. Vão anotando aí, você que está, né, nos vocabulário. vai anotando aí, você que... Então, assim, cara, eu vejo que as nossas chances são grandes, mas futebol e muitas outras modalidades, ela é decidida só lá dentro. Né? Não dá para prever. Eu acho que só um esporte assim que acaba sendo disparado quando eles entram em quadra, que é a NBA, é o basquete americano. Sim. O basquete americano entra, nós assim contra eles, vão perder de quanto? É verdade. Né? É verdade. Quando você pega isso, Dream Team que eles falam, Muito né? difícil. Então realmente é difícil. Eles mandam para a Olimpíadas o 5º time deles. E eles passam o carro em todo mundo. Sim. Porque decidiram não mandar o principal mais. Porque não dá jogo. Sim. Né? Fora eles, qualquer outro esporte, ele é parelho. Eu vejo uma grande possibilidade da gente ganhar esse Hexa, pessoal. Sabe por quê? Por ter sido atleta, pô, a Copa no Brasil aqui, a gente sofreu. Tô falando dos jogadores, sofreram, cara. Foi difícil ter tudo que aconteceu, tudo aquilo, e de repente a Argentina chega na final. Imagina, a Argentina ser campeã aqui, não, cara. Aqui não pode. Né? E aí você pega a outra Copa, a gente sofre de novo. Então eu acho que tudo isso vem preparando esse time para ter um momento aí da gente trazer isso aí. E acho que vai ser importante para resgatar o que a gente tinha de... Eu tô pensando aqui, 94, 98, que, pô, eu tô feliz demais com meus filhos. Sim. Completando o álbum da Copa Isso. e tal. Então resgatar isso aí, acho que vai ser muito legal. Meu primeiro álbum da Copa foi em 1990. Olha... Tem gente assistindo a gente aí que vai se lembrar com certeza de Zenga, de Goicoechea. Que isso! Né? Os goleiros. Olha aí! Né? Esses nomes aí, muita gente já esqueceu, mas eu lembro deles. Aí tem o Tafarel, né? O nosso Tafarel, 90 estava lá. Mas o futebol move, né? Cria esse cenário Sim. gostoso, cria alguns cenários desagradáveis, mas o melhor é o cenário gostoso que ele cria no mundo inteiro. E eu já presenciei Copas do Mundo em alguns países diferentes. A maneira com que eles tratam os brasileiros, como amam o Brasil, né? Nem torcem para o time deles. Alguns países nem têm o time na Copa e são Brasil. Concordo. Mesmo com transmissão de Premier League lá, não transmite o Campeonato Brasileiro, né? Eles não vão assistir o Campeonato Brasileiro. Não. Mas torcem pelo Brasil. Eu concordo, porque a gente ia para as competições, olha que coisa engraçada. O pessoal via a gente com o agasalho do Brasil. Ronaldinho? Ronaldinho? Não, cara, natação, sabe? Não é Ronaldinho. Mas não, só sabe, é o futebol mesmo. Então você vê que realmente, principalmente, a primeira competição que eu fui na África do Sul, em Durban, eu chegava com o agasalho do Brasil lá, era o Ronaldinho. Realmente, você vê a capacidade que o esporte tem, né? Então... Eu acho que tem a capacidade, inclusive, de mudar o ambiente. Né? Sim. Pelo menos por aquele momento, quando está acontecendo. E isso acho que é especial, né? Cara, eu vi, inclusive, na África do Sul, em 2010, na Copa. A gente foi em 2009 com o time, inaugurar o estádio lá, o Nelson Mandela Bay, em Porto Elizabeth. Aliás, foi o lugar que nós perdemos para a Holanda. Né? Então, desculpem, mas só o nosso time, o time que foi levado aquela vez, ganhou naquele estádio. Né? Nenhum outro time do Brasil ganhou. Infelizmente, Dunga, né? Professor Dunga, gosto muito, tem um bom relacionamento. Demais, Dunga incrível. É incrível. Você comprovou, Dunga, né? Eu falei isso para você. Você falou e eu conheci, a gente pôde conversar recentemente ainda. Então, Dunga, deixa um grande abraço aqui, porque que ser humano. Eu virei fã dele, é uma pena ele não estar treinando nenhum time mais. Sim. Né? Sim. Porque ele é de verdade. De novo, a relação câmera-realidade. Exato. Né? Exato. É um cara incrível e que, infelizmente, aquela Copa Sim. Perdemos para a Holanda, também num jogo bem difícil, bem complicado. Eu estava lá. Um amigo meu voltou com eles no avião da seleção e imagina um funeral lá dentro, né? Porque ninguém esperava a maneira com que foi. A gente estava ganhando o jogo. Pois é. Né?
mas aconteceu. Então, você falou uma coisa que é muito legal. A gente chega nos países aí, né? Brasil, ou camisa, Não ou é? passaporte, eles perguntam pra gente, e o Ronaldinho Gaúcho? Como se ele fosse o meu vizinho, É verdade. né? E o Ronaldo? Ele mora na rua de trás, eu não encontrei ele hoje, né? Encontrei essa semana. Eu não sei com você, mas eu percebi o seguinte, ó, os mais antigos ainda falam do Pelé. Sim. Tem muito essa questão, Pelé, né? Então eu tive aí o privilégio também de conhecer o Pelé e de ir a alguns lugares com o Pelé e o respeito que se tem pelo Pelé é algo incrível. Mas você pega o pessoal mais jovem, já é o Ronaldinho, principalmente o Ronaldinho Gaúcho. Eu acredito que é pelo jeito dele jogar. Sim. Acho que o Ronaldo Fenômeno disparado na frente do Gaúcho, aquilo que ele fez, né? Mas o Gaúcho, para mim, a habilidade dele era... A habilidade, a ginga, né? O povo gosta, né? Eu sou bom assim também, faço... Eu imagino. Eu creio que algumas delas brilharão pela seleção brasileira, né? Vinícius Júnior é um. Tá jogando bem. Em que tá jogando e que eu acho que é um desses caras que tá com muita fome. Esse time que ele tá montando, para mim, o Tite... É que Corinthians, né, cara? O cara foi técnico do Corinthians, então isso ajuda. Pros Eu precisava falar de Corinthians aqui, velho. Pros corintianos, né? pros corintianos. Eu precisava, cara. Os corintianos de Eu tava plantão, tentando alguma coisa pra falar, velho, o Tite é do Corinthians, então deu certo agora. Obrigado, irmão. Olha, você sabe que uma vez... De primeira. De primeira. E eu de primeira quero emendar aqui. Uma vez no Mackenzie veio André Sanches. Naquela época eu estava aqui e tal, tinha uma parceria. E o Andrés veio aqui, né? Deu uma palestra, a gente teve um papo com ele. Legal. E foi o Andrés que bancou o Tite quando ele perdeu aqui a classificação. A classificação, E pois manteve, não, ele vai ficar. Aí o pessoal da CBF copiou. Ah, né? Entendi. Ó aí, tá vendo? Entendeu? Cara, pegou, então... O Andrés Hexa vem. inspirou a CBF, Agora você mandou benzaço, mano. entendeu? Ao Poxa, ponto de, ó. não, o Tite não vai sair, isso. perdemos para a Bélgica, Cara, não se vai eu ficar. tivesse mão, eu batia a palma mais forte pra você, mas vai ficar nessa aqui, ó. Mas tá bom. Né? Mas não foi isso, ele perdeu lá, continuou, o trabalho se estendeu, tem uma estrutura maravilhosa, um grupo que está com ele joia, Juninho Paulista. Cara, Juninho Paulista, Top. verdade, hein? Trouxemos ele aqui também para jogar futsal lá no Mackenzie Tamboré, trouxe ele. E o César Sampaio, pô, parceirão Gosto desses nosso. caras, velho. Acho que o Tite tá bem ali. Pô, dois campeões, Exato. né, em tudo que Que fizeram. acho que podem ajudar muito o grupo, entendeu? Não é certeza. só na questão tática, né, técnica, mas pode ajudar mesmo de experiência. Teve um jogo que não esperava. Não foi o que a gente esperava, mas sofrido, mas calma. Aquele papo do boleiro, Exato, entendeu? exato. O Zé Carlos, o Júnior, né, conta muito essa história lá em 2002, o Zé Carlos também, em 98. Aquele papo do boleiro, que precisa de um cara da referência. Sim. Então, ô Zé, você que vai jogar contra a Holanda, hein? Não tem outro lateral, o Cafu tá suspenso. Aí o cara fica, né, pô, não dorme. Imagina aqueles irmãos, os De Boer lá correndo em cima de mim, o que eu faço e tal. Aí vem um cara, tipo um Sampaio, como ele está fazendo agora nessa seleção, Sim. e vivenciou e tem aquele papo boleiro. Não, o negócio é o seguinte, vai manter a calma, você vai subir só na boa, você vai jogar parceria ali com um dos volantes, vai quando ele for, tal, aquele papo. Então ajuda muito isso aí. E o Sampaio é vencedor, o Juninho vencedor. Caras que vivenciaram aquilo, passaram pela seleção. Isso para mim é uma das coisas que eu vejo vantagem hoje. Ricardo Gomes está lá também lá na também, comissão. verdade. Então, pô, nós estamos bem servidos. E o Tite, cara. Fala de novo, E né? o Tite. Pô, Tite, vamos lá. Ele só chegou à seleção para do Corinthians, É né? claro, cara? pô, Ele aí... Tem que aproveitar, né? Claro, lógico, né? Dá pra Pô, deixar. fera demais, né? Mas eu fico feliz com o momento da seleção. Acho que, porque é por causa dos meus filhos, sendo bem sincero aqui, eu quero que eles tenham isso, sabe? Sim. Sintam essa... Porque o Daniel, principalmente, tem 6 anos, a idade que eu tinha em 94, e eu lembro muito do Romário, né? O Romário fez naquela Copa lá, parecia ter 2 metros de altura. O Romário é impressionante, né? O que ele fez ali é impressionante. Impressionante. Cara, tem uma boa história para... Eu lembrei agora aqui, a gente contou dessa influência. Copa de 2010, África do Sul. Você estava lá. Eu estava lá e um jogo eu entrei, que foi Brasil... Eu ia perguntar, vocês fazem toda a capelania, um exemplo. Dá para assistir algum jogo? Às vezes dá, Tá. né?
de novo, né, a função do capelão. Sim, sim. O capelão, ele não está ali para assistir os jogos, ele não foi para turistar, né? Mas de vez em quando escapa, Uhum. né? Mesma coisa Olimpíadas, né? Sim. A gente não tem hora que não dá para ver nada, a gente fica na capela ali e só vê os atletas indo e voltando, às vezes sorrindo, às vezes chorando. Mas de vez em quando acontece. Aquele dia eu ganhei uma entrada da seleção, dos jogadores ali, e eu entrei com a produção, a produtora do Kaká, o empresário do Luz, foi uma comitiva. Brasil e Costa do Marfim no Soccer City. Um jogaço, o Brasil ganhou de 3-1, Luiz Fabiano, 2 gols e tal. E foi o jogo que o Kaká foi expulso. Nossa, essa história... E aí você imagina, né? O meu telefone, o meu e-mail, eu recebi a mensagem como se eu fosse o pai do Kaká. Por que que ele foi expulso e falou palavrão e não sei o quê, porque a câmera pegou e tal. Cara, assim, foi um negócio incrível de comoção. E o Brasil ganhou. Sim. Só que nós perderíamos o Kaká para o próximo jogo. Exato. Né? Enfim, tudo aquilo lá. Só que naquele dia, né, de novo essa ideia da realidade e dos Sim. olhos da câmera. Ali, boa parte da população mundial estava assistindo aquele jogo, porque era o Brasil. Vamos considerar abaixo aí 1 bilhão de pessoas. Final de Copa do Mundo, agora com a população de 8 bilhões, deve chegar a uns 5 bilhões de pessoas assistindo uma final de Copa do Mundo. Vamos chutar abaixo aí 1 bilhão de pessoas. Todo mundo vendo ali e todo mundo vendo a expulsão do Kaká e comentando o que ele falou. Como foi aqui? Para quem está fora do Brasil, não sabe o que ele falou, Sim. mas viu que ele tomou um vermelho. Exato. E ficou como o Kaká, jogador bonzinho. Né? Muito bem. O que pouca gente sabe, e eu posso dizer aqui abertamente, né? E terei a honra de falar isso para ele. Né? Falei com ele esses dias, mas eu vou falar para ele pessoalmente isso. Naquele dia foi lançado o DVD dele, chamado Kaká, Esse é o Ritmo do Meu Jogo. Ele foi feito para a Copa do Mundo de 2010. E 1 milhão de cópias, e que ele bancou. A distribuição começou ali, naquele jogo. Em todos os estádios da Copa do Mundo foi distribuído gratuitamente o DVD da história de vida do Kaká. Kaká, Esse é o Ritmo do Meu Jogo, em 30 idiomas. Que isso. O que todo mundo estava focado era o que ele fez dentro, mas pouca gente sabe o que ele fez fora. Uhum. Incrível, incrível. Tudo que aconteceu ali no entorno dos estádios. Semana seguinte eu fui para um trabalho entre árabes em Johannesburg. Uhum. E um dia eu estava numa feira árabe e de repente um cara pegou o DVD e me mostrou. Kaká, 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 eu assisti. E ele todo empolgado, porque ele falou que ao final do vídeo ele fez junto a oração de confissão com o Kaká. Incrível. Eu falei, cara, o Kaká não tem ideia do que ele fez aqui. Sim. E aí a gente continuou andando e teve um outro cara que ganhou, porque a gente tinha alguns, e ele colocou para assistir na hora com a gente o vídeo. Nossa. E o cara chorava, árabe, né, todo vestido, e todo mundo estava na loja dele assistindo aquele filme, e a gente foi imaginando quantas pessoas não tiveram a curiosidade de conhecer melhor a história de vida do Kaká. O vermelho ali dentro foi um vermelho de jogo, que acontece no futebol, Sim. que acontece na prática esportiva, as advertências. Mas a história dele impactou a vida de milhões de pessoas, não tenho dúvida disso. E ele que fez, ele produziu. Incrível. E a mídia não divulgou, ele não falou para ninguém. Não, eu nem sabia disso. Ele simplesmente doou. Nem sabia disso, mas por conhecer ele, né, já deixo um grande abraço para ele aqui, que é um ser humano sensacional. E tenho o privilégio de chamá-lo de amigo hoje. E que bom que você está tendo esse contato aí com ele também, porque é um cara... A minha experiência agora, recente, foi isso aí mesmo. Foi Sim. incrível. Eu
eu tomei um choque, assim, a maneira com que ele me tratou. A gente falou lá naquela época da Bíblia, por telefone e tal, agora de novo, e ele é um gentleman, né? É um cara diferenciado. Sem dúvida, sem dúvida. É diferente. E fez tudo isso daí, né, em 2010, que ainda reverbera até hoje. Em 2009, a gente lançou um programa chamado Babalo, né, que é a graça de Deus, no dialeto africano. E a ideia era levar para a África 1000 treinadores brasileiros que pudessem servir a África em um certo período de tempo, sendo pais das crianças que eles eram treinadores também. E na sequência veio o vídeo do Kaká. Então foi demais, cara. Foi sensacional. Complementou, né? Complementou. Impressionante, impressionante. O Kaká realmente mostra muito isso e eu, como eu falei, posso chamá-lo de amigo e a gente vê isso na vida dele. Então é sensacional. Sim. Sensacional. Bom, meu irmão, a gente tem um quadro aqui muito legal, cara. Você manda umas fotos aí de primeira. O que você lembra? Olha aí essa primeira foto para você ver, ó. Então vamos, de primeira, olha aí que legal. Esse aí foi um tempo na Espanha, embora a foto não pareça, mas foi na Espanha, com alguns irmãos africanos. Quem são esses meninos? Esses meninos são refugiados que vivenciaram o maior empreendimento da vida deles. Por quê? Eles vieram da África nas chamadas pateiras, que são barcos, boats, para 20 pessoas, mas vieram em 100 pessoas. Ô, louco. E em sua maioria os pais venderam tudo que tinham para pagar a viagem, porque é clandestina. Sim. E eles chegam em mares diferentes, em praias diferentes na Espanha, e simplesmente quando o barco chega no meio da noite, eles correm para alguma direção. E ali iniciam uma vida, com a roupa do corpo e com mais nada, e vão para alguma direção. A Espanha, sabendo disso, começa a receber esses meninos, e aí dão um documento para eles até que eles completem 18 anos, e aí sim vivam ou empregado, ou se tiver casado com alguém, para seguirem vivendo. E nesse lugar foi uma associação de uma igreja que recebeu a gente, e a gente pôde trabalhar com eles durante uma semana. E foram experiências marcantes por conta da história de vida deles. Então, foi ali você dá legal. O treinamento para eles. Ali demos treinamento de futebol. Né, para gastar esse tempo juntos. E também falar sobre a vida, sobre valores da vida. Cara, foi demais, assim. Inesquecível, inesquecível. Que legal. Falei que esse rapaz tem história, né? Olha aí, a segunda de primeira. Essa daí é outra que marcou a minha vida. Eu tô dando Tá elegante ali, hein? Eu tô dando uma entrevista, elegante, cara. Né? Olha só. Entrevistando. Não é só pro Daniel Dias que eu falo. Garoto, hein? Ali eu tô falando para o New York Times, né? Correspondente deles. Mas eu estou dentro do maior campo de refugiados do planeta, que é o campo de Zaatari. Quando eu fui, tinha 500 mil de refugiados sírios ali, bem no pós-guerra. E foram experiências marcantes. Cara, eu poderia gastar horas aqui falando de experiências só dentro do campo de refugiados que eu fiquei. Sim. A Embaixada do Brasil nos deu acesso, intermediou a nossa entrada lá. A gente ficou ali uma semana, no meio do Ramadã muçulmano, ou seja, até a saliva eles cuspiam, o que impedia da gente tomar água na frente deles. Nós estamos falando ali em 48 graus aproximadamente, no meio do deserto, dando treinamento de futebol, em tapetes todos retalhados, porque não tinha um campo decente, e sem tomar água. Mas as crianças ali vibrando, muita alegria. Eles separaram 100 alunos de 500 mil de habitantes para ter um tempo com a gente ali. Mas crianças marcadas, né, pelo trauma, passava um avião, grudava na nossa perna, pedia para dar abraço, porque eles não tinham isso há tempos. 15 pessoas, 3 famílias morando em uma tenda. Então foi um dos tempos mais impactantes da minha vida. Foi dali que eu decidi entrar na Síria, e entrei na Síria também, anos depois. E hoje eu tenho uma filha adotada síria, que eu trouxe de lá no começo desse ano, inclusive. Tudo por conta desse envolvimento, desse amor aí que iniciou lá atrás. Parabéns. Terceira, hein? Aí são os caras do vôlei sentado. Bacana. Você conhece a maioria deles. E aí foi pré-Rio.
Eles Olha, estavam ainda aqui no Ibirapuera, Tava né, ali aqui. no hotel, e me chamaram para dar uma palavra, uma palestra para eles. E eu fui lá conversar, foi muito legal, uma experiência bem bacana. E eu, inclusive, falei de um cara da Bíblia chamado Mefibosete, o cara que não andava, tinha as pernas, mas não andava. E fiz essa relação com eles, foi bem legal. Tanto que depois eu os encontrei no Rio e eles foram lá para uma celebração com a gente, o time inteiro, o treinador mandou Legal. todo mundo, vai todo mundo para lá. E foi Eles muito... lembram disso até hoje, você sabe, né? Até Eu encontro hoje. eles comentam sobre Não, isso. Renato me chama até Sim. hoje, né? A gente tem um bom relacionamento, foi bem legal, cara. Que tempo jóia, que Pô, tempo que bom. bacana, hein? Ah, Quarta foto? Tem mais. Vamos lá. Olha Tem esse mais. aí, ó. Cara, essa foi outra pancada, assim, de experiência que eu recebi na Sim. vida. Eu fui com uma equipe de futebol em Ilhas Fiji. Talvez alguém aí está assistindo, onde fica Ilhas Fiji? Né? Tá lá do outro lado do mundo. Né? Literalmente, no globo terrestre, ela tá 4 horas de Sydney, na Austrália. Longe mesmo, então, hein? 4 horas Nossa. depois. Tem até a opção de você voltar por Buenos Aires, dando a volta no globo. Quando eu fui para a Austrália, eu fiz isso. Foi por trás. Eu fui pela frente, assim, volta ao mundo. Né? E fomos com uma equipe lá de futebol, jogamos e tal. E um dia eles falaram, eu queria que o time brasileiro fosse fazer uma visita em um orfanato. Falei, beleza, vamos lá. Já preparei o time, falei, gente, nós vamos para um orfanato. O orfanato é assim. Você estava com assim. alguns jogadores lá, então? Alguns jogadores, estava Paulo Sérgio, Giovani, tinha Legal. uma galera. Sim. Inclusive, Mackenzie foi o nosso patrocinador, deu todo o uniforme, tudo, todo o material esportivo eles que deram pra gente. E aí, quando nós fomos nesse orfanato, eu expliquei para eles na van, falei, gente, ninguém chorando lá dentro. Nós estamos indo levar alegria e esperança para os meninos. Sim. Então, quando voltar para a van, vocês chorem à vontade. E foi isso mesmo. Todo mundo duro e forte. Quando sentamos na van de volta, não tinha palavra. E esse menino aí que vocês viram na foto, vocês estão vendo, é o Vini. Lembro até hoje. O Vini, cara, gostou de mim. Ficava comigo o tempo todo. Tinha 16 meninos. Mas o Vini, com 12 anos, ficou comigo o tempo todo. E grudava, eu ia para lá, ele vinha. Ia para lá, toma um chá. Prepararam um chá pra gente. E em um determinado momento, o Vini não falava inglês, eu não falava o idioma deles e tal. Veio um cara e traduziu para o Vini, porque o Vini queria falar comigo. Aí começamos a conversar. E um momento eu vi que ele estava todo marcado, o rosto, tipo cortes. Sim. Braço, tudo. Eu perguntei para ele, Vini, o que foi esses cortes todos? E ele falou, isso aqui foi meu pai. Eu falei, mas o que seu pai fez? Não, meu pai me cortou todo. Rosto e o corpo inteiro até os pés. Todo cortado. Aí eu fiquei sem ação, sem palavra, né? E eu falei, tá, mas e o que aconteceu com seu pai depois? Ele falou, meu pai está preso. E você tem contato com ele ainda? Ele falou, tenho. Aí me quebrou, cara. Quando ele falou, todo domingo eu vou ver meu pai. Porque ele é o meu pai, eu amo ele. E falei, uau, que pancada. Sim. E aprendi a inocência, a pureza, o amor verdadeiro de um menino que, mesmo marcado por um trauma terrível e marcas literais, Sim. ainda assim decidiu amar. Amar é uma decisão. É. A gente faz o que faz por amor, né? Como diz a Madre Teresa de Calcutá, amar é fazer. E a gente faz, né? Isso é o que Cristo fez. Ele demonstrou fazendo. Esse é o amor de verdade. E a gente aprendeu também que não é só futebol. A gente foi jogar Muito bola mais. e volta com a história dessa do Vini. Eu fui levar uma equipe recentemente no Oriente Médio, encontrei uns caras envolvidos com outras coisas e hoje eu compro crianças de uma organização extremista religiosa. Eu compro, eu resgato crianças por $25. E a gente chegou lá por conta do futebol. Não é só futebol. Hoje a Copa do Mundo para o mundo inteiro para também disponibilizar a nós que estamos nos bastidores
a vivenciar coisas como essa, como o Vini, Incrível. como o Mohamed e como tantos outros. Exatamente. Temos mais, ó. Essa, Pô, aí tem um time bom, hein? aí nós saímos de Fiji e fomos para a Indonésia. E tem um patrocinador bom ali, né? E ali tá o Mackenzie com a gente, né? Tá esse timaço e tá todo mundo ajoelhado agradecendo aí, Que legal. porque depois de uma experiência de jogo não muito boa em Fiji, onde nós perdemos, a gente chega na Indonésia, nós estamos falando de fuso horário maluco na cabeça Sim. e tal, e para um jogo como esse, estádio lotado, teve uma celebração Legal. ecumênica ali, na época, antes do jogo, e aí fomos para o jogo. O jogo começa, nós estávamos em 16 atletas. Perdemos um por lesão, o outro já nem entrou porque estava machucado, e mais 2 se machucaram. Ficamos com 1 na reserva. Nossa. Assim, para trocar, e tá todo mundo ali se arrastando já. E nós fomos até o final, ganhamos o jogo, e por todo o sofrimento que envolveu o jogo e a viagem, porque ela acabou aí, a gente ajoelhou e agradeceu em pleno campo mesmo, porque não tinha outra possibilidade a não ser Deus cuidando de nós fisicamente. Não é jogo, Sim. né? Eu falo isso para os atletas que eu ando junto, né? Deus abençoa, mas não bate pênalti. Né? Uhum. Deus abençoa, mas não dá abraçada, irmão. Você não usar o teu bracinho aí, você vai ver. Então, mas fisicamente, ele nos dá o privilégio de respirar o ar. Então, a gente estava agradecendo a Deus ali, em plena Indonésia, para todo mundo, câmeras, o que ele tinha feito em nós. E dali a gente foi para Singapura só curtir, porque eles deram um passeio para a gente, foi a Singapura, e ali terminou a viagem, a gente voltou para casa. Meu irmão, acabamos. Foi uma alegria, né? Como eu falei no início, encerro aqui também. Foi uma alegria poder estar com você. E eu vou precisar fazer uma brincadeira aqui antes de acabar. Porque o pessoal deu uma olhada assim, falou, cara, você viu que os caras combinaram até a paleta de cor Olha aí. da camiseta. Que é isso, cara? Isso aqui é de primeira, Calça entendeu? rasgada. Calça rasgada. Não, cara... Deu certo que a gente combinou, Tá entrosado, né? né? É de primeiro, entrosamento. Isso aqui é entrosado, time. Só dá para ser de primeiro se for Volante, entrosado. armador, Isso aí. pode ser assim? Pode. Mas também foi uma alegria ter você aqui conosco nesse primeiro episódio. Que alegria, que eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Realmente é uma nova etapa na minha vida e só tenho que agradecer a Deus, Mackenzie, por estar proporcionando isso. E vamos ter muito mais. Na semana que vem a gente volta. Mas não deixe, olha, ativa o sininho, compartilha, manda pra avó, pro vô, pra quem mais, mano? Fala aí pra quem pode mandar aí. Pro primo, pro sobrinho. É isso aí, os né? pets, Se tá todo mundo. inscreva, né? A gente vai estar aí em todas as plataformas. Um grande abraço, Deus abençoe.